Isso mesmo, Adriana, é gigantesco, 20% no aumento médio do preço dos alimentos. Essa é uma previsão da FAO, a agência da ONU. Ela fez essa projeção com base, claro, na guerra na Ucrânia e todo o impacto que pode ter justamente por lidar com dois dos principais fornecedores de bens agrícolas no mundo. Vamos só tentar entender a dimensão disso tudo. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, a Ucrânia é o quinto maior exportador de trigo no mundo, e juntos, Adriano, os dois países correspondem a 30% do comércio de cereais do mundo, e aí incluindo, inclusive, colocando nessa conta o milho também. Então você tem aí um impacto gigantesco. Qual é o impacto? De um lado, a Ucrânia em guerra. A previsão é de que pelo menos 30% das terras aráveis da Ucrânia simplesmente sejam abandonadas. E o restante não dá nem para saber se de fato haverá colheita e haverá a produção de alimentos. Então, muito grave o que acontece já na Ucrânia, um país absolutamente estratégico no fornecimento de alimentos no mundo. Mas também o impacto gigantesco na Rússia, não pela guerra, mas pelas sanções. E aí você tem, basicamente, nos últimos dias, um esforço global de isolar a Rússia, isolar do mercado financeiro, mas também do comércio, com sanções econômicas, sanções esportivas, a gente está vendo tudo isso aí acontecendo, mas isso, segundo a FAO, vai trazer um impacto negativo também para a agricultura. Primeiro por conta das exportações russas de bens agrícolas, e aí principalmente o trigo, mas também pela exportação, claro que fica afetada, de fertilizantes. Fertilizantes que vão para muitos países, para o Brasil, para a Argentina, para o Canadá, para a Austrália, países grandes produtores agrícolas que vão ver, basicamente, uma escassez desse produto, ou pelo menos vão ter de buscar outros fornecedores, e esses outros fornecedores, claro, com um preço mais elevado. Resultado disso tudo, desse pacote inteiro, uma previsão de um aumento dos preços de alimentos de até 22% durante o ano de 2022. É enorme, não tem nada recentemente que poderia se assemelhar a isso. Mas vamos complicar ainda mais a história, porque ela é muito complicada mesmo. Em fevereiro, o mês passado, basicamente, já foi o mês com o maior preço das commodities agrícolas já registrado. Então, já vínhamos de uma situação extremamente preocupante. E agora esse choque com a guerra na Ucrânia e Rússia. Então, projeção para 2022 e 2023 é uma projeção extremamente preocupante. A própria FAO faz esse alerta. No caso do Brasil e de outros países, sim, inflação. E no caso dos países mais pobres do mundo, o aumento da fome. É isso, é esse ponto que eu queria comentar com você, porque a gente está vindo de uma guerra contra um vírus que já empobreceu o Brasil e o mundo, que já provocou e já empurrou milhões de pessoas para uma situação de pobreza maior e de fome, e uma projeção nessa dimensão de 22% de aumento em alimentos significa uma projeção especificamente de aumento da fome no mundo, né? Da fome no Brasil e da fome no mundo. Por isso a urgência tão grande do momento, por isso a preocupação tão grande do momento. Exato, por isso que a paz ela é necessária não apenas para ucranianos e russos, mas para o próprio mundo. Só também colocando nessa tua lógica, um outro dado muito importante. O Programa Mundial de Alimentação da ONU, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz há 2 anos pelo trabalho de justamente sair ao socorro de mais de 70 milhões de pessoas pelo mundo, dando alimentos. Esse programa, basicamente, ele compra 70% de todo o seu abastecimento de trigo justamente da Ucrânia e da Rússia. Então, além do aumento no valor para nós, pãozinho na padaria, e para, vamos dizer assim, uma classe média que poderia, obviamente, viver de uma forma melhor se não fosse essa inflação, além desse pacote, que já é muito preocupante, há um impacto nos programas para aqueles que simplesmente morrem no dia seguinte se não houver comida, né? É simples assim a história. E agora, justamente, diante dessa situação, o Programa Mundial de Alimentação vai precisar procurar abastecimento em outros lugares. O problema é que o mercado está extremamente apertado. E aí a grande preocupação é de que,
qualquer coisa que for adquirida, ela vai ser, obviamente, adquirida por um preço mais elevado. Mais uma vez, quem sofre é a população, não ucraniana, não russa, mas no Sudão, no Egito, no Líbano, em Bangladesh, em países que, a princípio, não têm nenhuma relação com essa guerra, mas dependem justamente do trigo que é comprado por um programa internacional e é distribuído nesses países para garantir que as pessoas possam sobreviver. É dramática a história, Adriana.